Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Grande Senhor, mais uma vez estamos dependendo de Ti. Sua palavra é real, é verdade. Ainda que nós não a entendemos, mas ela é verdade. E ela é esclarecida no tempo certo. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude neste momento a meditar mais um pouco nesta palavra que fala do nosso dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, vamos falar sobre o anjo de Jesus. É bom nós entendermos que o anjo de Jesus não é João. O anjo de Jesus, você sabe que é Apocalipse 10, 7. É tanto de Jesus que ele desceu do céu e manifestou neste anjo. Cristo desceu do céu, em Apocalipse 10, 1, e manifestou no seu anjo todos os mistérios, tudo que estava escondido, tudo que seria revelado, estava para revelar-se neste anjo de Jesus. Eu quero tomar as palavras de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, onde fala do anjo e fala de João, que eu já falei sobre isso. Mas deixa eu fazer a leitura, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então guarde bem que nós temos o anjo, que é o sétimo anjo, que é o anjo de Jesus, e temos João, que é servo. Estas coisas têm que ser aplicadas da forma escriturística para que você veja a manifestação certa. Você não pode chamar João, o servo, daquele que é Brana, que comeu o livrinho. Está errado. Nós temos que ver claramente o anjo William Brana, que trouxe a revelação para João comer este livrinho. Se não tiver o livrinho revelado, porque está dizendo, e pelo seu anjo as enviou. Quer dizer, por Brana, pelo sétimo anjo, enviou e as notificou, quer dizer, fez conhecer a quem? A João. O João é servo.
Estou falando sobre isso porque há o mal entendido de que é João, que eles colocam Brana como João comendo o livro. E aqui na Bíblia nós temos João, servo. O anjo é aquele que recebe o livro e dá para João. Notifica, clareia, faz claro aquele livro a João. E João é o servo, guarda bem, João é o servo. Então não pode ser Brana. Brana é o anjo, é o sétimo anjo. Cristo, mistério de Deus revelado, 510. Agora, não disse a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a vós. Então, o anjo é enviado para testificar. Você sabe depois, quem vem depois é para comer. Mas o anjo, que é o sétimo anjo, que é o anjo de Jesus. Então guarde bem, João não é o anjo de Jesus. Brana é o anjo de Jesus. João é o servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, as últimas palavras. Todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma palavra a isto, e se todo este sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, ele te deixará duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Está vendo? Isso não seria correto. Quer dizer, se ele culpou aquela mulher porque ela rejeitou uma palavra, culpou Adão pela desobediência da palavra, era uma palavra só. Como que ele pode poupar qualquer um de nós que tomarmos a palavra e aumentarmos ou diminuirmos? A revelação está clara. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. O anjo é Brana. Esse aqui é o ministério desse tempo final que tinha que esclarecer para nós. Irmão Brana já deu início. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. O mensageiro do entardecer, também irmão Brana fala sobre isto. Mas eu quero passar aqui por Apocalipse 22:6, para vocês notarem a diferença do anjo e do servo. O anjo é Brana, o servo é João. Apocalipse 22:6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. Você não pode separar o Deus dos santos profetas de Jesus. O Deus dos santos profetas é o mesmo Jesus Cristo, que é Deus. Ele enviou o seu anjo. Estou lendo Apocalipse 22, verso 6. Para que ele enviou o seu anjo? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Estas coisas que em breve haviam de acontecer são coisas dentro de 2000 anos. Mas foi mostrado para João na ilha de Patmos, e ali estava, vocês têm que ver tudo em visão. João estava tendo aquela visão, mostrando tudo isso para ele. O Apocalipse é visão de Deus, para poder ser claro a visão nos dias que o anjo de Jesus manifestasse. Quando o anjo de Jesus, que é o sétimo anjo, manifestasse, então ele faria conhecido isso. Agora a Bíblia diz, e as notificou
a João. Ele tomou lá no tempo de João, na ilha de Patmos, e mostrou para ele através dos símbolos, de visões. Mas quando chegasse o tempo do anjo de Jesus, que é o tempo da voz do sétimo anjo, que foi o tempo do irmão Brana, então nós não teríamos um livro de visões, mas teríamos um livro revelado. Aquele livro de visões foi revelado. Se não vem o anjo de Jesus, então o livro não é revelado, porque o livro é revelado exatamente ao anjo, o anjo de Jesus, e pelo seu anjo as enviou. Tudo que tinha que ser feito, tudo que tinha que mostrar, ele não mostrou, guarde bem, a João direto, ele mostrou ao anjo, e as notificou a João, seu servo. Então tudo foi mostrado para o sétimo anjo, para o irmão Brana. Depois, nós nesse tempo final, temos apenas que ser o servo que alcança as coisas claras, notificadas, para que possamos mostrar estas coisas para o povo. Então, aqui está, o João, seu servo, é a mesma coisa da esposa. Ela é que serve o esposo. É a esposa que serve o esposo. Aí está, João, seu servo, é que serve o esposo. Isto é, que serve a revelação. Quando você despreza a mensagem de João, você está desprezando a mensagem que serve o esposo, que serve a revelação, que a revelação é o esposo. E temos que ter João como servo, que é a esposa. Amém? Creio que está dando para vocês entenderem, mas presta atenção. Para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 22:7 de Apocalipse. Eis que presto venho. Fim de tempo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8 do capítulo 22 de Apocalipse. E eu, João, quer dizer, o servo, eu, João, eu, a esposa, que serve o esposo, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Como João, há 2 milênios, viu e ouviu estas coisas através das visões que Deus mostrou para ele, teria que ter, neste tempo, quando o livro é aberto, teria que ter a igreja, o João, que serve o esposo, para poder ver estas coisas. E eu, João, sou aquele que vi. E eu, a esposa, sou aquela que vi. Porque ela vai servir o esposo. A esposa e o esposo são um. Certo? Ela é ele. É tão claro estas coisas, você não pode separar de maneira alguma, porque está o anjo e o servo, mas os dois estão ligados na mesma mensagem. Um revelou e o outro, que é o servo, viu a revelação, como está escrito aqui: sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Quer dizer, o anjo que mostrava para João é o 7º anjo, é o anjo de Jesus. Guarde bem, o anjo que mostrava para João era o anjo de Jesus. Aí o que João esclarece aqui, João já mostrou isso para nós, para que nesse tempo não tivesse cada um de nós essa doutrina de prostrar aos pés do anjo.
como muita gente faz e tem doutrinas de batismo em nome de William Branham, e que eles prostram diante do irmão Branham, da foto do irmão Branham, e adoram. Então preste atenção como isso daqui clareia, mas é para quem pode ver. E eu, João, sou aquele que viu e ouviu estas coisas. Se não é João, não viu e nem ouviu. Certo? Agora, se João viu e ouviu, e ele havendo visto e ouvido, aí ele era tão grande aquilo, foi tão grande o que Deus revelou para o anjo, aquilo que veio ao anjo de Jesus, que era Branham, era tão grande. O próprio irmão Branham diz na mensagem Laodiceia, parágrafo 40 em diante, que nos últimos dias viria um espírito na terra, que estaria dizendo que este anjo era Jesus. Ele diz, mas não vá você crer nisso. Ele é o anjo de Jesus. Entendeu? Eles fazem confusão do anjo, dizendo que o anjo é Jesus. Ele é o anjo de Jesus. Por isso o corpo de Branham é o corpo de Jesus. Nesse tempo final. É Deus com novo nome. É Deus em um outro corpo. Porque ele veio num corpo chamado Jesus. E agora Jesus vem no seu corpo, que é Branham, que é o sétimo anjo. O anjo de Jesus, que é o irmão Branham. Aí a Bíblia diz que João falou, olha, depois que eu vi isto, que era tão grande, eu ouvi isto, eu prostrei-me aos pés dele para o adorar. Mas ele disse, não faças tal. Então quem é esse anjo que não quis adoração? É Branham. Por quê? Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então aqui está tão claro a Bíblia. João ia prostrar porque ele viu que é grande. Você pensa o que é a mensagem do irmão Branham? Estas revelações que o irmão Branham deixou para nós, que o sétimo anjo trouxe para nós, que o anjo de Jesus trouxe para nós. Já pensou a grandeza desta revelação, de revelar semente da serpente, revelar as 7 eras, revelar os 7 selos, revelar toda a palavra. Isso é tão grande que João ia prostrar diante do anjo, que era Branham, que é o anjo de Jesus. Ele queria adorar, porque olha o que ele faz, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele pregou. Isso daí só pode ser Deus. E era Deus, só que ele não podia o adorar. Era Deus num corpo. Entende? Não é para ele adorar, não era para João adorar. Está tão claro. Prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Aí o verso 9, capítulo 22 de Apocalipse, e disse-me, olha, não faças tal. Agora, quem é que estava falando? Você vê, lá era uma visão, mas aqui foi completo. A revelação completa no tempo do irmão Branham. E disse para João, olha, não faças tal. João, não ajoelha. João, não prostra. João, não adore. Porque eu, o anjo de Jesus, sou conservo teu. Eu sirvo igual você serve. A esposa serve o esposo. E o esposo serve a esposa. É isso daqui tão claro para nós. Porque eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha, tão claro, não adore o anjo. O anjo é o anjo de Jesus. Não adore o anjo, adore a Deus. Então, quando você quer colocar João comendo o livro como sendo o irmão Branham, está totalmente fora da Bíblia. É João que come o livro
é uma parte, a esposa, que come o livro, é o servo que come o livro, porque ele recebeu do anjo de Jesus toda a revelação, tudo que nos faltava veio através deste anjo, que é irmão Branham. O mensageiro do entardecer, 137. Olhe outra vez, a última era da igreja, o Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, envio meu anjo. Jesus falando, eu, Jesus, envio o meu anjo. Quando você conhece o que é Jesus, você conhece quem é o anjo, aí você conhecerá quem é João. Você conhece Jesus falando com o anjo e logo João recebendo aquela mensagem. É isso que a igreja é, submissa, a esposa submissa, que ela ouve, ela recebe a palavra, ela adora, não o anjo. Olha para você ver, Jesus, o anjo e João o servo. Então não adore o anjo, adore a Deus. Não adore a João, não adore a Brana, adore a Deus. É a escritura para todos nós. Você não precisa nem muito de mensagem. A mensagem já está clara aqui, o irmão Brana dizendo, o mensageiro do entardecer, 137. Eu, Jesus, envio meu anjo para testificar estas coisas. E lá diz, para testificar essas coisas nas igrejas. Quem é que tinha que testificar das 7 eras da igreja? Era o anjo. É isso que Jesus diz. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. 7 eras da igreja que não tomaram conhecimento da revelação, mas nos dias da voz do 7º anjo ficariam conhecendo. 7 selos vindo manifestando durante o período das 7 eras, mas nos dias da voz do 7º anjo, que é a voz do 7º selo, então seria aberto. O 7º selo era Deus encarnado. O 7º selo estava no púlpito pregando. O 7º selo era Deus em simplicidade. Foi o que ele pregou na abertura da revelação dos 7 selos. Deus em simplicidade. Quando você quer alguma coisa para si, você não pode apontar essas coisas. Porque essas coisas, o que faz de João? Faz alguma coisa? Não, servo. O que é o servo? É aquele que serve. É isso que é João. Ele é o servo. O que é a esposa? Irmão Brana mostra isso. A esposa serve o esposo. Isso é o que é João, o servo. A noiva que tem o assim diz o Senhor. Que é a esposa que tem o assim diz o Senhor. E ela serve. Olha para você ver. Ela serve. Cada filho de Deus deve estar empolgado, não em ser servido, mas em servir. A vida toda no nosso ministério, no ministério de qualquer homem de Deus, nós sempre estamos servindo o povo. Servir o povo é dar ao povo o pão da vida. Servir o povo não é enganar o povo. Servir o povo é dar a revelação que Deus deu, como Deus deu esta revelação. E que a esposa, João, o servo, ficou sabendo. Ninguém mais sabia ficar. Todo mundo estava cego. Lia, mas não via. Mas quando manifestou a mensagem do servo, que serviu a igreja, que serviu o eleito, e que serve o eleito, que serve a esposa,
aí nós ficamos conhecendo. É o espaço de tempo que nós não conhecia, porque não estávamos ainda dentro do contexto do cumprimento dessas Escrituras. Mas quando as Escrituras cumpriu, então passamos a servir. O que João faz? Serve. O que a igreja faz? Serve. Ela serve o esposo. A esposa serve o esposo. Mas tem que servir com a palavra. E não pode servir com outra coisa, senão a palavra do dia. Porque a evidência de se ter o Espírito Santo não é falar em línguas lá no tempo de Pentecostes. A evidência de se ter o Espírito Santo não é apenas estar no tabernáculo Brana e ter ouvido o irmão Brana. Hoje não, naquele tempo era. A evidência era ouvir o irmão Brana e crer naquela mensagem. Irmão Brana mostra, isso era a evidência. Teve um tempo que o irmão Brana pregou que a evidência do Espírito Santo era o amor, eram os frutos do Espírito. Mas ele diz, mas Deus veio e me corrigiu. Diz, não é o amor, é crer na palavra do dia. Então é isso que é a mensagem do profeta, e cada pregador que prega isso sabe que isso é verdade. É a mensagem do dia. Agora você não pode, de maneira alguma, na era da noiva, que é na era do irmão Brana para cá, na era da noiva, que os Estados Unidos teve muito pouco, que morreu no tempo do irmão Brana, junto com o irmão Brana, que fazia parte da noiva dos Estados Unidos. E agora, o que eles fazem? Eles não viram o que o irmão Brana revelou naquele dia, que era a terceira etapa, que era a mensagem do anjo de Jesus. Aqueles 7 selos, 7 trovões revelados, era a mensagem do anjo de Jesus. O nome de Deus sempre esteve no anjo. Desde o Velho Testamento, o meu nome está nele. E aqui vem no Novo Testamento, o nome de Deus, que é o novo nome de Deus, está no anjo outra vez. No anjo de Jesus, então tem o novo nome de Jesus. Isso é para semente eleita. Para testificar dessas coisas. E Apocalipse capítulo 3, falando desta era da igreja, Jesus dá testemunho do que acontecerá nos últimos dias. Ele diz, a igreja se tornará rica, Laodiceia morna, pode se levantar enquanto a música está soando e começarem a gritar, e eles até dançam, até na mensagem hoje eles estão fazendo isso. Eles estão requebrando e dançando, achando que é uma grande coisa, e eles nunca perceberam que isso daí é da era de Laodiceia, morna, cega, nua, infeliz e não sabe. Não que somos contra isso, mas eles fazem isso como evidência de que Deus está operando. Você sabe quando Deus operou através de Abraão e em Abraão? Abraão estava sem força. Abraão estava amortecido. Abraão estava com 99 anos. Aí o Senhor chegou para ele. É assim que acontece com a igreja. Não é no pulo, no grito, que as pessoas acham que isso é tudo. Poderia usar? Poderia. Mas se você tiver o real, eu poderia ter marcado aqui para você o que o irmão Brana fala de Martinho Lutero. Que Martinho Lutero falou em línguas. Alguém perguntou para ele, por que você não ensina isso? Então o povo, já que você recebeu o dom de língua, ele diz, para que o povo não estabeleça sua fé no dom, e sim no doador. Ele não anunciou uma mensagem para o povo estar agarrado no dom. A maioria de nós, pregadores, queremos que o povo esteja vendo sinais, o dom. Não, você tem que ter o doador. No tempo do doador operando em Abraão, Abraão estava amortecido. No tempo da igreja, ela tem que saber que está amortecida. É Deus operando nela, só Deus, só a graça dele. Não tem nenhuma força mais, não tem força das veias lactantes, que ela dava a leite para a criança, não tinha, está tudo seco.
Nunca tinha dado luz a um filho. E agora, como que ia ter leite? Estava seco, com 90 anos. Se com 18 anos ela não conseguiu ter um filho, e agora com 90. Mas Deus operou naquela secura. Deus opera, não é porque você pula, porque você grita, porque você sente, porque você arrepia. Eu também gosto até de chorar. Quando eu choro, eu sinto bem. É gostoso. Mas não está com nada. Não é o choro que mostra que Deus está comigo e com você. Não é nem a pregação que mostra. É a própria Escritura. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é a Escritura interpretando a Escritura. Eu não preciso fazer esta pregação para alguém dizer, é para vindicar o ministério de João, nada disso. Isso aqui é a Escritura testificando de Escritura. É a palavra interpreta a si mesma. Não precisa de nosso favor. A palavra não precisa de nosso favor, de nossa ajuda. Deus a interpreta no dia que ela cumpre. Agora nós aqui no Brasil e parte de outros países está sabendo que Deus tem cumprido sua palavra nesse tempo final. Cumprido o quê? Já que ele cumpriu tudo no tempo de irmão Brana, quando foi manifestado o anjo de Jesus. Ele revelou toda a palavra, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Teria o tempo disso manifestar. É o que vemos, não temos que exaltar nenhum homem por esta manifestação. Nenhum homem, Deus já é exaltado pela sua própria palavra. Queira eu glorificá-lo ou não, ele já é glorificado. Mas você não tem que pensar nada a mais de um homem, porque o que você pensa dele, ele não é aquilo, porque ele é um mortal igual a você mesmo. Foi por isso que Jesus disse para o moço rico, quando o moço rico falou para ele, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora Jesus poderia ter aceito aquilo. Chamaram ele de bom mestre. Ele disse, por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. Para o moço rico, ele não revelou a si mesmo como Deus, mas como homem. Foi tão claro. E o moço rico não conseguiu deixar de sua riqueza, porque a revelação não chegou para ele como Deus. Ainda que ele tratou Jesus bem, bom mestre. Ele sabia o tratar. Ele não foi como os outros que diziam, tu és Beelzebu. Não, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. Vai vendo tudo que você tem, dá aos pobres, porque é isso que te amarra, isso que te segura. E depois você vem e segue-me. Esse é o trabalho que Deus faz por cada um de nós. Tudo que você tem, dá aos pobres. Prossiga agora, servindo a Jesus sem nada, só com a palavra, não atrás de dons, não atrás de arrepios, atrás de sentimentos. Não, vamos viver segundo a palavra. Amém? Amém. Eu preciso terminar e deixa eu ler aqui para mim encerrar. Apocalipse 10, 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora, o anjo sobre o mar e sobre a terra, agora, já era um homem. Quando ele estava na nuvem, ele era Cristo. Mas quando ele estava sobre a terra, ele era um homem, ele era o sétimo anjo. Era ele que tinha recebido a espada, um livrinho na mão. Em Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele recebeu o livrinho, ele revelou o livrinho. Agora é hora de João. Toma o livrinho aberto. João não abre o livro. Oh, se o povo pudesse entender, João não abre o livro. Nenhum profeta podia abrir o livro. Só o Cordeiro tem poder de abrir, de desatar esse livro. E exatamente no dia do leão, Apocalipse 10, 3, que ele bradou como leão.
Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Então João, o que tem que fazer é só tomar o livrinho aberto. Aberto por quê? Porque o anjo de Jesus agora está com o livro aberto na mão. E ele está na terra. O anjo de Jesus estava na terra com o livrinho aberto. Já estava revelado. E agora João pode tomar aquele livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. Isso daqui vai continuar. Qualquer um pode parar, mas isso daqui vai continuar. Porque isto é realidade. Isso é verdade para o tempo que nós vivemos. As pessoas podem ver que as pessoas gostam da mensagem de ontem, mas elas não gostam da de hoje. Irmão Brana diz, o homem sempre sabe o que Deus fez e o que Deus fará, mas sempre ignora o que Deus está fazendo. E muitas vezes, muitos de nós mesmos ignoramos o que Deus está fazendo no dia. Não dê algo a mais para um homem do que aquilo que Deus dá. O que Deus deu para o irmão Brana? Anjo de Jesus. Ele é o anjo de Jesus. O que Deus deu para João? Servo. Ele notificou a João, seu servo. Não diga grandes coisas. Simplesmente diga o que diz a Bíblia. João, seu servo. A esposa é o que serve. É a mensagem que você tem hoje que está te servindo. É a mensagem que está alimentando o eleito. Ela não vai alimentar o que não tem luz. Por quê? Porque eles não creem em João. E fui ao anjo, João dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tudo conhecido de nós. Eles querem deixar isso de lado. Este é o alimento do dia. Esta é a mensagem do dia. Isso aqui é a esposa tomando o livrinho, que é João, servo, a esposa servindo. Oh, se isso não bastar para você, nada mais basta. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e tomei os 7 selos, tomei a revelação, a terceira puxada, da mão do anjo, e comi-o. Isso é o que é importante. Quando você come aquilo, você sabe o que é aquilo. Você sabe o que aconteceu. Quando você comeu, você soube, a era terminou. O tempo acabou para os gentios. O cordeiro saiu do trono. Ele não é mais cordeiro, é leão. Deus tem um novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Porque você comeu. É você que comeu o livrinho. Porque João, lá atrás, que nos representou, sim, vamos pensar nisso. João nos representou lá atrás, comendo em visão. Mas nós aqui comemos em realidade. Ele comeu em visão, lá aqui comemos em realidade, porque o livrinho já está aberto agora, verdadeiramente, depois que o 7º anjo veio e revelou. O anjo de Jesus fez isto por nós. Amém. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Você tem que saber, quando você come esse livrinho, ele é doce só quando principia. Mas a hora que você engole, a hora que ele vai para o seu estômago, ele é amargo. Diferente de outras coisas que você sente o sabor, um sabor na boca e depois você não percebe mais. Esse aqui, esse livrinho, você sente é doce na boca. Mas quando ele comeu, desceu para o seu ventre, ficou amargo. Na hora de você viver, na hora de você crer verdadeiramente naquilo, então aquilo amarga. É a hora que a esposa, o servo, está vivendo agora. É a hora do amargor do livro. O que amarga mais do que você ver alguém que você ama fora desta palavra, jogando fora esta palavra, que pode amargar mais.
que um irmão que comeu a palavra e joga a palavra fora. Joga aquela parte que eles não gostam, que é a primordial, a principal. É a palavra do servo. Deveriam comer aquilo e prosseguir. Então, eles não podem. Aquilo ali então amarga para nós. Nós comemos, aquilo desceu, aquilo amargou. A gente vê as pessoas saindo. As pessoas dando as costas para a palavra, dando as costas para o anjo de Jesus. Você pode falar bem de Brano quando você quiser, porque hoje é o dia do servo. Você fala bem de Mombrana, que foi o dia do anjo de Jesus. O problema é hoje, que é dia do servo. E você não vê a mensagem que te serve. E quando aquilo serviu, que foi uma bênção, que você tinha tudo diferente, que você era amável, você pega e joga tudo fora, aquilo, você fica cheio de ódio, cheio de rancor. Você quer fazer as pessoas crer naquilo que é errado, à força. Tem que ter esse esclarecimento da palavra. Eu sei que eu estou vivendo nesse período de comer o livrinho, mas que ele já está amargo, já está no ventre. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Já foi profetizado pelo anjo de Jesus. Agora, servo, profetize outra vez. Há muitos povos e nações e línguas e reis. Eu espero que esta pequena palestra, partida, como diz o profeta, né, com a nossa voz ruim, mas que vocês possam compreender a palavra, para você ver Jesus, o anjo e o servo. Não perca isso. É hora de você ver essas coisas manifestada em você. Não é só no homem, é em você agora. É o tempo que estamos vivendo. É o tempo que estamos profetizando outra vez. Quem profetiza agora é a esposa. É João, o servo, que está profetizando. Aquilo que Brana pregou, revelou, e aquilo que eles não entenderam, que Brana não pôde falar a alguém. Não diga a ninguém. Ele não disse. Ele disse que ia levar para a sepultura. Ele não disse a ninguém. Mas a graça de Deus é tamanha que trouxe essa mensagem para esse dia. Esse dia é o dia da mensagem da esposa. Começou com Brana? Sim. Com a terceira etapa. Mas eles não entenderam a terceira etapa nos Estados Unidos. Então a terceira etapa está completando aqui agora. Tempo do servo, tempo da esposa. A terceira etapa, não diga a ninguém, você já está ouvindo o que é. Pai Celestial, eu não posso fazer nada mais do que dar este pão, este bocado, para sua congregação, seu povo, que nós estamos aqui para servi-lo, Senhor. E estamos agradecidos por esta oportunidade de ver a revelação da sua palavra e ver que hoje é o tempo do servo. É de uma só pessoa, é o servo, é uma só igreja, a esposa. E não tem duas esposas, é uma só esposa. É o tempo do servo, daquele que serve com a revelação, daquele que serve com aquilo que o irmão Brana não pôde falar no seu dia, mas está claro para nós hoje. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.